Olá galera, sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o meu trabalho, já bate um papo aqui comigo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. E se você está chegando novo, seja bem-vindo e já fica sabendo que esse canal aqui é para bater papo, para conversar mesmo nos comentários. E pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso de hoje é um caso que aconteceu no ano de 1946. Para mim é um caso antigo, eu nunca conto muito caso antigo aqui, então para mim 1946 já é bem antigo, e é o caso da Pauline Dubuisson. Esse é um caso criminal que é dito aqui na França como fascinante. Depois vocês vão me falar aqui o que vocês acham. Tem um filme e tem um livro sobre a história da Pauline. Tá aqui na descrição para vocês terem mais informações sobre o livro e sobre o filme. Em 1946, a Pauline estava com 20 anos e ela foi estudar na faculdade de medicina da cidade de Lille. Essa cidade fica lá no norte mesmo da França, quase já saindo aqui do nosso país. E ela era uma das poucas meninas da faculdade de medicina. Ela chamava atenção porque ela tinha um ar assim misterioso, ela era grandona, muito bonita, muito arrumada, falava muito bem e tinha todo aquele rapaziada, né? Tinha mais homem. Na época, né, gente, 1946, não era todas as meninas, todas as garotas que iam fazer faculdade. Nessa época era o quê? A gente era para cuidar da casa, dos filhos e ter um marido. E ela não, ela era diferente, ela estava ali porque ela queria ser médica, ela não queria ser esposa de médico, ela queria ser médica. Então chamava a atenção para a época. Tinha um outro carinha aí, um tal de Félix Bailly, ele tinha 23 anos e já estava no terceiro ano de medicina dessa faculdade de Lille, e ele vinha de uma família renomada de médicos, e com certeza ele ia herdar a clínica do pai dele, ia trabalhar com o pai dele. Era aquela família de nome, sabe? Família de médico, e ele estava seguindo a carreira do pai. E ele começou a se engraçar com a Pauline, conversava com ela, batia papo, paquera vai, paquera vem e tal. E começaram aquele fogo todo de adolescência, faculdade, e viram que tinha várias coisas em comum. Aconteceu que um dia eles fizeram festinha, né? Opa, fizeram festinha, um na casa do outro ali, e aquela coisa intensa, gostosa. Para vocês saberem, o Félix, ele era virgem, ele nunca tinha estado com uma mulher. Então a Pauline foi a primeira mulher que ele teve assim esse contato mais íntimo. E ela não, ela já era assim um pouco pra época, vamos dizer assim, tá, gente? Pra época, ela era meio rodada. Pra época, viu? Vocês podem olhar aí, em 1946, uma mulher que tinha 2, 3 caras, ela já era vista com maus olhos. Então, por favor, pensem que eu estou falando do ano de 1946. Para essa época, uma mulher, né, que não era virgem no casamento, ela era vista como rodada. Só que isso o Félix, ele não sabia. Então, para ele, nossa, era a mulher da vida dele. Ele teve, né, essa primeira experiência com ela, gostava demais dela, e logo que ele teve essa primeira experiência, passou algum tempinho ali, alguns dias, ele falou, nossa, vou pedir a Pauline em casamento, né, porque eu não posso desvirginar a moça. Ele pensava que ela era virgem e depois não acontecer mais nada, então ele pediu ela em casamento. E ela, minha gente, falou não, falou, olha, gosto demais de você, quero continuar fazendo festinha, aproveitando a vida, mas eu não vou casar não, porque eu quero ser médica e eu sei que você quer uma esposa, eu não vou ser esposa, eu quero ser médica. E daí eles continuaram na festinha aí, minha gente. Esse relacionamento durou uns 3, 4 anos, idas e vindas, era aquele relacionamento ioiô. Ela brigava, depois voltava, ela xingava ele, ela tinha amante, porque o Félix, ele era assim, para 1946, aquele homem respeitoso, sabe? Ele lambia o chão da Pauline, não olhava para as outras meninas, tal. E ela, como ela não queria casar e deixou isso bem claro, ela falava assim, pô, esse cara fica no meu pé querendo casar, já falei que não quero casar, então eu vou colocar um chifrão nele, porque daí ele vai ver que eu não tô para isso. Então ela punha chifre nele e ele ficava sabendo e ele vinha pedir desculpa pra ela. Então ela não entendia nada, sabe? Ela queria afastar o Félix, mas ele voltava, daí ela acabava ficando com ele e foi passando o tempo assim.
Aconteceu que no ano de 1950, o Félix, ele decidiu mudar de faculdade e ele foi estudar na Faculdade de Medicina de Paris, que é pouco longe de Lille, uns 200, 300 quilômetros, mais ou menos. E ele perdeu o contato com a Pauline. Em 1950 não tinha WhatsApp, não tinha rede social, então realmente eles pararam de se falar. Só que a Pauline, ela ouviu, boatos que ele tinha encontrado uma namoradinha lá em Paris, mas ele ainda pensava nela. Então a Pauline falou, opa, eu tenho que encontrar o Félix, porque a gente ainda não resolveu a nossa história. Ele foi pra lá, me largou aqui, mas a gente tem esse fogo da paixão, a gente tem que se encontrar. E um dia ela foi pra lá pra tentar reconciliar e voltar com o Félix. Só que acontece que quando ele foi para Paris, o Félix, ele começou a estudar. Na faculdade tinha um pessoal de letras. Ele conheceu uma moça séria chamada Monique, que realmente estava ali estudando, mas o sonho dela era casar, ter uma casa e cuidar dos filhos. Então ele viu, poxa, essa é a menina certa pra mim. Na época tinha isso, tá, gente? Menina certa, menina errada. Então ele viu a Monique, é quietinha, é séria, é virgem, não quer consumar o casamento antes, porque ele tentou fazer algumas coisas com a Monique falou, não. Só depois do casamento ele viu, opa, essa menina aqui é séria. Então ele já noivou com ela e um casamento já estava sendo pensado ali pro futuro. Quando a Pauline conseguiu o endereço do Félix em Paris, eu não sei como ela conseguiu o endereço dele, gente. Eu sei que algum dia, nesse ano de 1950, ela chegou ali na porta do Félix, bateu. Quando ele abriu a porta, ele viu que era a Pauline. Daí ela falou, oi amor, voltei aqui, eu não quero casar, mas eu quero continuar na nossa festinha, no sexo, é tudo tão bom com você. E daí ele falou, não, pra mim chega dessa vida de oba-oba, sem compromisso, eu quero ter uma noiva, eu quero ter uma esposa, eu quero construir uma família. Então se você quer ter uma vida de sexo, de oba-oba, não vai ser comigo. Segue a sua vida, Pauline, que eu vou seguir a minha, eu já tô seguindo em frente. Eu já tenho minha namorada, eu já tenho minha noiva, Monique, e eu não quero mais nada com você, então por favor, vá embora. E ele simplesmente bateu a porta na cara da Pauline. Só que é óbvio que ela ficou extremamente pé da vida com isso. Ela ficou assim extremamente brava e ela não aceitava esse não, minha gente. Com toda essa amargura dentro dela, num sábado de outubro de 1950, ela comprou uma arma alguns dias antes desse sábado e voltou na casa do Félix. Então ela bateu lá, o Félix abriu a porta e daí a primeira coisa que ele falou, pô, o que você tá fazendo aqui de novo? E daí ela já tava bem pistola, bem nervosa. Ela sacou a arminha dela, deu um tiro no rosto dele. Acho que ele virou, deu um tiro atrás da orelha e um terceiro tiro nas costas. Depois que ela fez isso, ela viu que ele caiu, ela não era burra, ela sabia que ele estava morto, ela entrou em desespero. E daí ela arrastou o corpo para dentro, ela fechou a casa inteira do Félix e liberou gás. Aqui tem gás no caso de calefação, essas coisas assim. Então ela liberou gás. E fechou tudo e ficou ali que ela falou, eu vou morrer aqui. Só que como ela tinha atirado, fez barulho. Então rapidinho a polícia foi acionada, bombeiro, e chegou o pessoal no local. Tipo assim, uns 15, 20 minutos depois já tinha gente ali no local. A polícia tentou entrar na casa porque viram que tava chamando, não tinha nada. E os vizinhos falando que os tiros vinham dali e tal, a moça gritou. Então a polícia entrou de força na casa. A polícia sentiu aquele cheiro de gás, desligaram o gás, eles encontraram a Pauline que estava desacordada, realmente ela queria morrer, ela liberou muito gás. A polícia levou ela para um hospital porque ela ainda estava respirando, ela se recuperou de tudo isso e é óbvio que depois disso ela já foi presa para estar esclarecendo essa história, porque a arma estava na mão dela, em possessão dela, um cara tinha perdido a vida e ela tentou se matar, então ela tinha que explicar essa história para a polícia, né? Vou falar um pouquinho agora da vida da Pauline para vocês tentarem entender um pouco desse psicológico dessa mulher misteriosa e fria. Ela tinha um pai que era muito grosso, um chucrão, só dava ordem, batia. A mãe dela, submissa, só falava sim, obedecia esse pai, não fazia nada para defender os filhos. Ela teve 2 irmãos, só que eles eram meio assim bananão. O pai viu que eles eram bananão, falou, pô, esses 2 são bananão, não vão poder me ajudar com o negócio da família, nada. E ele viu que a Pauline, ela era mais inteligente, ela já era mais grandona, tinha mais atitude. Então ele falou, você, Pauline, você vai ficar comigo, eu vou ensinar tudo que eu sei pra você. Então ela estudava com o pai, ela revisava com o pai e ele fazia tudo pra ela. Ela não ia pra escola,
Ela ficava com o pai. Ele ensinava da maneira grossa dele. Ele falava pra ela, uma mulher tem que ser fria, não pode demonstrar sentimento, você tem que realmente saber que a vida é dura. Então ele foi endurecendo essa menina. E foi assim que ela foi criada. Eu tenho que ser dura, eu não posso demonstrar minhas emoções e a vida é assim, ela é dura. Ela cresceu assim. Aconteceu uma guerra quando ela tinha 13 anos de idade e ela presenciou os alemães que tomaram a França. No começo foi uma coisa assim muito desesperadora, aquele corre-corre, bombardeamento. E o pai da Pauline, ele teve uma brilhante ideia. Ele falou, nossa, eu posso aumentar os lucros do meu negócio se eu começar a vender mercadoria para esses alemães e vender umas informações. Então foi isso que ele começou a fazer por baixo dos panos. Então na casa da Pauline, para vocês entenderem, durante a guerra, os alemães, eles vinham por ali, jantavam com a família da Pauline, conversavam com a Pauline. A Pauline, como ela era muito inteligente, ela falava alemão, ela aprendeu alemão com o pai, então ela estava ali trocando informação, tal. Ela achava os alemães lindos, ela tinha um fogo pelos alemães, que eles eram lindos. Com 13, 14 anos, ela já estava saindo com os alemães, os soldados, dava beijinho, tal. Com 17 anos, ela decidiu ajudar na enfermaria alemã. Então tinha um médico-chefe que começou a ensinar, né, a profissão de enfermeira para ela. Ela era uma menina, 17 anos, gente, então ela não sabia nada, mas ela queria ajudar durante a guerra. Então ela começou aí nessa enfermaria e esse cara aí, o médico-chefe, ele tinha 53 anos, ele começou a ensinar o que ele sabia. E ela ajudava como podia. Só que, como eu falei pra vocês, ela gostava demais de alemão. E o que ela começou a fazer com esse médico-chefe? Ela começou a sair com ele, gente. E dava uns amassos, né? Aproveitava a vida ali na enfermaria, fazia festinha. Ela, com 17 anos, com um cara, um médico alemão de 53. Então ela tinha um passado assim bem conturbado. Ela era uma menina de 17 anos. Então ela estava se envolvendo com pessoas que ela não tinha a consciência que era certo e errado. Como eu já falei pra vocês, a mãe não falava nada, era uma submissa. O pai punha pilha, é isso aí, tem que sair com os alemães, eles são gente boa. Então ela ia na onda. Mas ela não teve assim uma base correta de uma mulher forte pra dizer, minha filha, presta atenção no que você está fazendo, esses caras são os inimigos, né? Por conta disso também já era perigoso, mas ela ia no oba-oba, então ela estava vivendo assim de uma maneira totalmente perigosa. A Segunda Guerra Mundial acabou, né, minha gente? E todo mundo da cidadezinha onde ela morava, era uma cidadezinha lá no norte da França, pequenininha, chamada Malo-les-Bains, e todo mundo sabia que ela saía com os alemães. E depois que a guerra acabou, os alemães foram embora do território francês, mas a Pauline ficou. E num dia, logo após o final dessa Segunda Guerra Mundial, um pessoal se reuniu na cidadezinha e eles pegaram a Pauline e outras mulheres também que saíam com alemães. É claro que ela não era a única, né, gente? Então a Pauline foi pega com outras mulheres e ela foi humilhada em praça pública. Ela tinha 18 anos aqui, gente. Então o pessoal tirou a roupa dela, raspou o cabelo da Pauline, raspou os pelos lá de baixo, deixou ela pelada pra todo mundo ver, cuspir, bateram muito nela, sabe? Ela foi humilhada e depois disso ela ficou traumatizada. Não mataram a Pauline, era realmente assim, para humilhar em praça pública essas mulheres que ficaram com os alemães. Então, depois disso, ela traumatizada, ela decidiu, eu tenho que sair daqui, porque eu tenho que começar do zero, porque nunca vão me esquecer pelo esse passado que eu tive. Então, ela resolveu morar em Lyon, que fica a 700 quilômetros da cidadezinha dela. E ela recomeçou realmente do zero. O nome dela, ela usava o segundo nome, que era o Drey, e passou assim, sem ser percebida. Ela fez uma faculdade, começou a fazer um cursinho e tal, depois ela mudou para Lille, que é onde vocês sabem que a nossa história, né, parou, para fazer a faculdade, dar continuidade à faculdade dela de medicina. Mas em Lyon, ninguém nunca falou nada do passado dela, e ela foi tida ali como uma estudante brilhante na escola que ela cursou, finalzinho do ensino médio, comecinho da faculdade. E depois ela mudou para Lille. Na prisão, a Pauline, ela assumiu toda a culpa, mas ela dizia que
não era a intenção dela matar o Félix. Ela disse que ela estava sofrendo por amor, ela queria continuar com esse cara e esse cara chutou demais ela não soube lidar com isso. Então ela comprou uma arma e o objetivo dela era ir até a casa do Félix e se matar na frente dele, para ele ter essa culpa na vida dele. A Pauline se matou por causa de mim. Ela queria falar para ele, olha, eu tô com uma arma aqui na cabeça e eu vou me matar porque eu estou sofrendo por amor, você não me quer e eu te quero. E ela ia puxar o gatilho. Só que quando ela começou a falar, ele tentou pegar a arma, ela sem saber o que fazer, naquele negócio de instinto humano de salvar a vida, ela atirou. Então essa é a história que ela conta. Ela queria se matar e deixar a culpa no Félix. Só que o Félix tentou pegar a arma e daí ela, para tentar ali, né, fazer o que ela queria fazer e tal, ela acabou atirando nele. Mas ela disse que realmente ela não queria matar, não era o plano inicial, não foi nada assim premeditado. O julgamento dela aconteceu em novembro de 1953. 3 semanas antes desse julgamento, a Pauline ela tentou se matar, cortar aqui os pulsos bem profundo. Ela estudava medicina, então ela sabia o que ela fazia, né? Quando ela foi encontrada na cela dela, ela estava realmente quase morrendo, pulso muito fraco, ela se salvou mesmo por milagre. E depois ela se recuperou e 3 semanas estamos aqui no julgamento da Pauline em novembro de 1953. O pessoal da acusação, eles massacraram a Pauline, falando que ela era uma sedutora, manipuladora, sem coração, que ela não soube escutar um não, que ela era um monstro perverso, que ela tinha vários amantes, vários namoradinhos, que ela saía com Deus e o mundo, isso não era comportamento de mulher certa, que ela destruiu a vida do Félix, e não somente dele, mas de toda a família, porque ele era uma pessoa assim boa, ele não merecia isso, por que ela fez isso? Ela era um monstro sem coração. A defesa realmente não sabia o que falar para tentar, né, tirar um pouco dessa culpa da Pauline, porque a acusação, eles arrebentaram com ela e eles pediam a guilhotina, porque na época tinha guilhotina. Então a acusação, eles estavam ali falando, ela tem que ir para guilhotina porque ela é uma pessoa ruim e ela não vai mudar. Já o advogado de defesa falava que não, que olha o passado sofrido que ela teve, olha o pai severo, olha tudo que ela passou na guerra, olha a humilhação da praça pública. Ela não tinha intenção, ela queria se matar, mas aí saiu do controle, não tem nada a ver, ela não é perigosa, ela era uma mulher sofrendo de amor, que estava com as ideias fora do lugar. E daí, sabe, né, fica aquele papo de defesa com acusação e tal. Na época da guilhotina, tinha um júri de 7 pessoas. As 7 pessoas deveriam decidir se era sim para a guilhotina ou não. E tinha que ser unânime. As 7 pessoas tinham que falar sim, ela vai ser guilhotinada. Só que durante toda a deliberação, conversa vai, conversa vem, 6 pessoas falaram sim, ela tem que ir para a guilhotina e uma pessoa falou não, ela não deve ir para a guilhotina. E foi por essa pessoa que falou esse não que a Pauline não perdeu a cabeça dela literalmente na guilhotina nesse 1953. A pena da Pauline, ela saiu, minha gente, e ela pegou a pena máxima aqui, que era 30 anos de prisão e trabalhos forçados, que na época tinha isso, trabalhos forçados. Acontece, né, que as vergonhas das penas aqui na França não é de hoje. A Pauline, ela cumpriu apenas 9 anos de prisão e depois, por bom comportamento, trabalhava muito bem, ela era muito inteligente, em 1960 ela saiu da prisão. E sabe o que ela fez? Ela continuou a faculdade de medicina dela como se nada tivesse acontecido. Como tinha muito bafafá, se falava muito do caso dela, em 1960 saiu um filme no cinema também que falava sobre essa história da Pauline. E isso incomodava demais a Pauline, porque só falava dela como uma mulher sedutora, manipuladora, aproveitadora, interesseira, egoísta. E não falava nada do passado do pai severo, da humilhação na praça pública, a guerra, sabe? Toda essa coisa chata da vida dela não falava. Só falava do monstro que ela era. Isso deixava ela muito triste e ela não gostava de estar aqui na França sabendo que ela estava sendo pintada de monstro. E ela decidiu então de sair do país e morar em outro lugar. Em 1963, a Pauline ela decidiu ir morar no Marrocos, numa cidadezinha chamada Mogador. Então ela foi para lá, vida nova, ninguém me conhece. Ela conheceu um engenheiro que era 3 anos mais novo do que ela, chamado Jean.
E ele gostava demais da companhia dela, era muito inteligente e tal. Rapidinho, ele pediu para casar com ela. E como ela tava numa vibe assim de quero ser uma pessoa melhor, antes dela responder um sim para esse cara, ela falou: olha, eu preciso te contar uma coisa sobre o meu passado. Então, né, ele ali ajoelhado, falando: quer casar comigo? E ela: olha, senta aí, vamos conversar. E daí ela falou da guerra, o que tinha acontecido com os alemães, conversou sobre o pai Severo, falou também do Félix, que ela teve um amor louco por ele e que ela matou ele, de acordo com ela, acidentalmente, mas ela tirou a vida de um homem. E ela falou: sabendo de todo o meu passado, você quer ainda se casar comigo? Claro que esse Jean, ele ficou transtornado, ele tinha 33 anos, ela estava com 36 nessa época, jovens. E ele falou: olha, é difícil de encarar a realidade, de engolir tudo isso, eu preciso de tempo. Então ele deixou ela ali no local e saiu. Falou: nossa, saí. E depois desse dia, ela nunca mais viu o Jean. Passaram semanas, ela não tinha notícia dele, ele não voltava. A Pauline começou a entrar em depressão, minha gente, depressão profunda. Ela só ficava na cama, não fazia mais nada, e na cama. Em setembro desse mesmo ano, 1963, a Pauline estava na cama dela, ela ingeriu muitos comprimidos e ela morreu assim, sozinha, na cama dela, sem o amor que ela tanto desejou. Ela desejou ter o amor com o Félix, não conseguiu, e agora quase que ela ia casar com o Jean, mas também ela não conseguiu. Ela morreu amargurada, sozinha, numa cama. Na época nem se falava muito, mas a Pauline, vendo os dias atuais, o pessoal que estudou o caso dela, ela tinha bipolaridade, gente. Ela tinha essa doença chamada maníaco-depressiva. Ela já tinha tentado se matar mais de 3 vezes. Ela era um perigo para ela mesma. Talvez, se ela fosse julgada nos dias atuais, ela não iria para a cadeia, mas ela ia para um estabelecimento para fazer um tratamento psicológico que ela precisava disso, ela precisava de um tratamento psicológico, não ficar na cadeia afastada de tudo. Isso não iria ajudar a Pauline. Foi por isso que ela tentou se matar na cadeia antes do julgamento. Que falar desse caso, minha gente? Será que uma pessoa cega de amor, ela é capaz de tudo mesmo? Se é que a gente pode chamar isso de amor, né? E outra coisa, uma pessoa com problemas, transtornos, né, psicológicos, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Se ela não tiver isso, ela pode se tornar um problema para ela e para a sociedade, para as pessoas que estão ali ao redor dessa pessoa que tem esse problema psicológico, e foi o que aconteceu com a Pauline. Ela se tornou um problema, ela se tornou perigosa, mas a base dela não era assim. Ela era uma pessoa boa, ela era uma pessoa estudiosa, ela queria vencer na vida, mas alguma coisa ali deu errado na cabeça dela e ela simplesmente agiu nesse calor da emoção, o que não justifica o crime. Esse foi aí o nosso caso de hoje, um caso para a gente pensar, refletir, ficar em alerta. Muita gente pensa que doença psicológica é mimimi, não tem nada a ver, depressão não tem nada a ver, mas é mais sério do que a gente pensa. Muito obrigada pela sua presença até aqui hoje e até o próximo caso, galera.